É isso aí. Eu vi lá no Facebook que hoje é aniversário da Verinha, né? É isso, Verinha? Nossa aniversariante. É isso. Sim, a Verinha, Ô, parabéns. Vera, parabéns. Parabéns, Beijo Vera. no seu coração. Ai, Muita saúde, Vera. Muita Parabéns, paz. Verinha. Oi? acredita que é aniversário da minha neta mais velha também hoje? É, que Ó, que beleza. beijo. 23 anos ela está fazendo. Nossa, que Ai, que lindo. delícia! Duas pessoas queridas. Que bom. O estudo de Prontinho. hoje é especial. Em homenagem à Vera, Isso mesmo. né? Acho que a gente pode desejar tudo de melhor. Ela sabe, né? Obviamente que nós aqui nesse grupo tão querido, tão unido, a gente deseja tudo de melhor mesmo, as melhores coisas, né? Muita fé, muito amor, né? Para a gente conseguir cumprir a nossa jornada aqui nesse plano, né? Vai dar tudo certo. Então, parabéns aí para a Verinha, antes da gente iniciar. E então, se eu não me engano, né, pessoal, até me corrijam, eu estava dando uma olhada aqui para ter certeza, porque como eu estou aqui pelo computador, eu não tenho certeza onde a gente parou. Foi no 13, né? Foi Foi no isso? 13, Vitor. Então hoje a gente vai começar pelo 13, é isso, né? É isso Tá aí. certo, tá certo. A gente leu 12, né? Beleza. Alguém quer fazer a leitura? Hoje o João não está entre nós. Quem poderia fazer a leitura para nós hoje? É a Cris, né? Cristiana. Senão ela fica Pode triste. ser? Gente, eu não tenho livro e meu notebook tá horrível para ficar puxando, porque eu tô pelo celular para ficar lendo, para mim Ah, ficar pequenininho. O notebook Quer... tá girando aqui. Se ele conseguir pegar no tranco, eu aviso. Aí você dá um alô. Eu vou fazendo então, Vitor. tá Faz, ótimo. Marlene, que eu tô sem o livro. Eu vou Eu compartilhar Eu imaginei. aqui tô na também. casa da minha filha e eu não Ah, trouxe o livro. Eu vou pode deixar compartilhar que eu aqui. faço. Então, Daí, para quem tiver sem o livro, a gente consegue ler por aqui, ó. vixe, com esse tamanho de letra eu vou longe. Vou nem pegar o livro então, né, Zé? Ué, tô louco, meu. Então vamos lá. Aí a hora que precisar parar, qualquer coisa, você fala, viu? Bom, cada ponto eu dou Ok. uma paradinha. Então vamos lá, gente. Reconhece-se a qualidade dos espíritos por sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradição. Ela respira a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. É concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância das palavras. Todo pensamento, evidentemente falso, toda máxima contrária à sã moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, de presunção ou de arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade no espírito. Olha que interessante, né? Aqui a gente já pode comentar Isso bem, né? vale para nós. Exatamente. Inclusive, né, um preconceito social que se tem referente à filosofia é exatamente a ideia de que os filósofos escrevem difícil. Só que, na verdade, dentro da filosofia, o que se deve prezar mesmo é pela clareza, pela objetividade. Então, ser o mais inteligível possível, escrever para que as pessoas possam te entender, né, fazer da maneira mais clara possível. Isso é uma virtude dentro da filosofia, né, escrita filosófica. A gente sabe e tem diversos filósofos, célebres filósofos, que não faziam isso. Escreviam da maneira mais prolixa possível, colocavam as palavras mais difíceis, aquelas que você tinha que ler com o dicionário do lado. Então, assim, escreviam de maneira difícil, com muitas palavras, desnecessariamente,
só para tornar o texto complexo, propositalmente. Então, olha aí, é uma característica de espíritos inferiores. Uma característica de espíritos inferiores. Quer dizer, a gente pode ser bem simples e objetivo. Por exemplo, se a gente vai dizer que o céu é azul, basta dizer que o céu é azul. Todo mundo vai te entender. Mas também existem outras formas de a gente dizer isso, né? Então, você pode preencher o seu texto de palavras necessárias, coisa longa, difícil de ser compreendida. Isso vai ter um resultado nada efetivo para quem quer ser entendido, para quem quer mostrar ou argumentar sobre algum ponto, que é ninguém vai te entender. Poucos serão os que vão te entender, né? E isso, de longe, né, não é uma virtude, a gente sabe disso. E caracteriza tanto os homens como também os espíritos. Então, olha que interessante. E, para mim, esse ponto, o mais importante aqui é exatamente sobre essa questão das palavras. Tanto da verborragia, de ser prolixo, de falar muito, de escrever muito, quanto também a utilização de palavras complexas, difíceis. Por quê? Porque normalmente a gente vai visar aqueles textos que são triviais, que têm palavras grosseiras, que têm um argumento grosseiro, tosco, que de cara você já vê e fala, olha, isso aqui é de um espírito inferior. Não foi um espírito superior que escreveu esse texto. Mas aqueles que a gente tem que ficar atento, é uma coisa que a gente vem reforçando, né, várias vezes, é exatamente com esses, que tem aquela aparência, né? Então tem aquela aparência intelectual, de dificuldade, com palavras que ninguém usa no dia a dia, né? Ninguém usa, ninguém entende esse tipo de palavra, não é uma palavra do senso comum. Então dificulta muito a compreensão do texto. E isso, né, quando, por exemplo, quando se estuda, né, até dentro da língua portuguesa, isso não é uma qualidade também para a língua portuguesa. Por quê? Porque o texto começa a se tornar enfadonho, começa a se tornar tedioso o texto. E você não começa a entender. E aí você vai perdendo o estímulo de ler. Chega um momento que você fala, não dá mais, não consigo ler esse texto. De tão complicado que fica. Então o leitor, em algum momento, ele até desiste de ler o texto pela complexidade desnecessária que existe nele. A gente sabe que tem temas que vão ser mais complexos, mesmo tentando ser o mais objetivo e claro possível, mas a gente tem o exemplo de Kardec, que explicou coisas dificílimas, complexas, com palavras simples, claras, objetivas. Jesus também. Então, são esses exemplos que a gente tem. E ver isso, né, normalmente, em uma psicografia, é difícil no sentido do orgulho. Muitas vezes a gente tem medo de duvidar daquilo. Então, não, olha como ele escreve, né? Ele falou de amor, falou de Deus. Então, acho que está tudo bem nesse texto. Mas a gente tem que ter o olhar atento, como Kardec recomenda para nós. Então, essa que é a característica de ser prolixo, de escrever muito, é uma característica ruim, desnecessariamente, né? Então, olha que legal. A gente encara isso, como a Marleninha disse, tanto nos encarnados como nos desencarnados. Alguém quer comentar alguma coisa? Ô, Vitor, me fez... Pode falar, amor. Ana. Não, me fez lembrar. Pode falar, gente. Me fez lembrar uma história, sempre tem uma história do fórum, né? Que isso tem muito dessa linguagem rebuscada, que já nem se usa mais, aí vem aquelas peças, nossa, que adora falar em latim, né? Que não tem nada a ver. Então eu lembro uma vez que veio acho que a Fazenda do Estado entrou com uma ação e o advogado contestou, e nessa contestação, gente, devia ter umas 100 laudas de contestação. E aí ele falava de tudo, uma coisa assim complicada, uma linguagem estranha. Aí mandou o advogado da Fazenda manifestar sobre a contestação, né? E o advogado da Fazenda vem e fala assim, ó, nem vem de garfo e faca que hoje é dia de sopa, né? Aquela frase do Simonal. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque assim, não adianta, gente, ficar usando linguagem, até no meio espírita, até linguagens muito, assim, tem que falar para o popular, tem que falar para as pessoas entenderem, tem que falar o simples, né? De forma correta, claro. Mas que se faça entender, porque senão fica muito chato, né? Na compreensão. Então, nem vem de garfo e faca, que hoje é dia de sopa. E me fez lembrar, o texto, me fez lembrar uma história que eu vi outro dia nas redes, sobre o Rui Barbosa. Ele acordou de madrugada com um barulho de galinha, e ele foi ver o que era. E
deparou com um ladrão roubando a galinha dele. E aí ele fez aquele discurso, aquela prosopopeia. O ladrão ficou olhando, a hora que ele terminou, o ladrão falou assim, afinal, eu posso ou não levar a galinha? Então é muito engraçado isso também, porque eu não sei assim de cor para falar as palavras que ele usou, né? Mas vocês imaginem o Rui Barbosa, o vocabulário que ele usou. Ele falava, né, Ana? Eu vi também, eu já até conheci esse texto, que não dava mesmo para ninguém entender o que o cara, em síntese, ele queria falar, né? Que o cara não podia ter entrado lá, não ter roubado as galinhas. Isso aí é muito interessante. Esse texto eu vi, Ana, muito engraçado. Mas, assim, que a gente tem que pensar, né? Porque o Rui Barbosa era um grande escritor, claro, mas aí é uma gozação mesmo, né? Eu acho que esse texto mesmo está inserido, Ana, para mostrar mesmo que tem certas palavras que não dá para você usar, dependendo do público, né? Aí você só vai mostrar que você sabe, mas não adianta nada, porque não teve comunicação, então de que valeu? Porque a comunicação, ela tem que prever assim, olha, eu estou conversando e o outro está me entendendo. É isso que é comunicar bem, né? Não é falar palavras bonitas. E uma comunicação boa é aquela comunicação em que o outro vai me entender, né? E claro, né? Você tem que ter. Você pega um grande escritor, ele escreve bem, ele faz a concordância correta, tudo, mas ele é simples. É isso que é um grande escritor, né? Que as pessoas entendem. Aí, às vezes, eu fico pensando, porque nós já vivemos um momento em que a linguagem separava as pessoas. Até hoje ainda tem um pouco disso, né? Se você vê, por exemplo, uma pessoa às vezes falando sem a concordância adequada e tudo, você já vai colocando para escanteio. Mas quando você estuda linguística, você entende que isso é errado. Porque o que vale é se a pessoa está se comunicando. Se ela não está flexionando bem o verbo porque ela não tem escolaridade, ok, mas eu estou entendendo qual que é o problema, né? Eu não posso colocar separações entre o nosso diálogo porque a pessoa não flexionou bem o verbo, não é? Isso vale também até nas comunicações, né? Às vezes o espírito é mais simples ou por hora. Às vezes o espírito é um espírito que sabe, mas ele está usando de um médio que não tem no seu repertório algumas palavras, ou que não sabe usar a língua gramaticalmente correta, mas ele vai se manifestar. E daí? Tá tudo ok, tá tudo certo, né? Chega, já falei muito. Heleninha, tem aquela frase também, né? Eu prefiro quem fala problema do que quem causa problema. Hein, Vitor? O Maurício Crispim, ele estava contando para nós outro dia, numa palestra, que eles foram escrever um livro sobre desobsessão de corrente magnética, né? E, e quem fazia essa desobsessão eram os Eurípides Barçanufo, né? Então, e ficou o seu Eurípides morreu, ficou um senhorzinho lá que fazia a corrente, né? Desobsessão da corrente magnética. E eles foram lá, que eles iam escrever um livro sobre isso, né? Foram lá para pegar informação com esse senhor, né? E começaram a perguntar para ele lá um punhado de coisa, né? Ele olhou para eles assim e falou assim, ó, isso aí que vocês estão me perguntando, eu não sei não. Eu só sei que o senhor Eurípides fazia e eu continuo fazendo. E eu não conheci um homem melhor do que o senhor Eurípides Barçanufo. Então, ele acompanhou a bondade do seu Eurípides, né? Ele não tinha
condições de falar de método, nem por aí afora. E eu achei interessante isso. Ô Vitor, pode falar? Pode sim, com certeza. Algo assim, impressionante é as respostas dos espíritos para Kardec, simples e concisa. E quando ele perguntava alguma coisa que não era possível o entendimento, eles não enrolavam e diziam: isso está além da vossa compreensão. Não há palavras que, ainda que vocês que possam ser usadas para vocês entenderem, né? Então, era tudo muito conciso e podia ir para o crivo da prova, como Kardec sempre falou. Isso é impressionante, né? Então, se você lê alguma coisa e fala, não, posso provar? Pode, né? Então, esse detalhe a gente sempre tem que ficar atento quando a gente está lendo alguma mensagem mediúnica, né? Exatamente, Lucélia. É um dos critérios que se deve utilizar, né? Eu vou até destacar aqui para vocês verem. Olha que forte, né? O vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância das palavras. Ou seja, muitas vezes quando não se tem nada para falar, aí você enche linguiça mesmo. Fala, 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 fala. E acho que um exemplo simples, né, que cabe aqui é igual criança ou até adolescente na escola, né, quando passa um trabalho. O menino não sabe muito o assunto e enche linguiça, coloca, escreve um tanto de coisa, para parecer que ele está falando alguma coisa, mas no fundo ele não está falando nada com nada, né? Então isso é muito interessante. O Davi queria comentar? Pode deixar a Anne, acho que ela quer comentar primeiro, depois eu comento, sem problemas. Vai lá, Anne. Então, eu vou falar rapidinho. Os próprios espíritos, né, falam em relação à prece que não é o muito falar, não é? Então, ao fazer a prece, não precisa alongar demais. Penso eu, é o sentimento. Com poucas palavras, você faz uma prece sentida. É só isso que eu ia. Sobriedade, né? A Anne deu um exemplo de sobriedade. A última palavra ela finalizou no meio até. Mas então, eu queria comentar, porque enquanto vocês falavam, eu me lembrei de um texto da Revista Espírita, de 1858. A gente encontra no volume de maio uma dissertação moral ditada por São Luís a Irmãs, chamada O Orgulho. E não é o primeiro texto nesse ano que é São Luís ditando uma história. E a gente pode, inclusive até mesmo Kardec ficou meio assim, mas São Luís, você não poderia ser um pouco mais claro, no sentido de ser direto no que você está querendo dizer, né? E aí, essa dúvida pode surgir na gente, até porque São Luís é um cara que, se você pegar as várias comunicações, pôr na balança, vocês vão perceber, né? O autoconhecimento intelectual dele, né? Que ele vai lá e passa várias coisas para a gente pensar técnica e também a parte moral. E aí, no final desse artigo sobre o orgulho, é interessante porque São Luís ele fala assim, Kardec pergunta, não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? E aí, São Luís responde, encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sobre a atração do prazer. É muito profunda essa passagem, dá para a gente ficar e refletir sobre vários pontos, mas é legal e corrobora com o que vocês estão apontando, a importância também do espírito ele
empregar a forma mais interessante para passar uma mensagem que cative e fique conosco. Então, não é só soltar palavras ao ar. Então, quando o São Luís vem e monta uma historinha que você quer saber o final, você quer saber o que vai acontecer com dado ou outro personagem, também tem um desenvolvimento para que a pessoa se cative. E se a gente pega aqui, por exemplo, a Revista Espírita, que também era lida por opositores, tinha gente que, se lesse só um pedacinho lá, já vai começar aquela mesma coisa de sempre, né? Não terminaria o artigo. E aí São Luís vai, desenvolve um texto que esse texto sobre o orgulho e o texto também sobre a avareza em meses passados, eles são textos que terminam de uma forma muito pesada. Pelo menos eu considero. Então é um texto que fica meio assim, chocado. E ele vai embalando você até chegar nesse momento e você ficar chocado com o desfecho. Que também a gente pode aí refletir sobre casos em que, para lidar com espíritos mais rudes, né? A gente pode tomar até a gente como exemplo, que às vezes, nós muitas vezes somos esses rudes, né? São tomadas algumas formas diferentes de lidar, como trabalhar com esses textos, trabalhar com determinadas expressões. Isso é o que São Luís ali apresenta nesses dois textos, até mesmo Kardec fica com esse pezinho atrás. Eu queria trazer isso mesmo. E a gente tem um exemplo também de Jesus, né? Então, essa capacidade de oratória mesmo, como isso é especial. A gente percebe que o próprio Kardec ele teve isso como intenção ao escrever o que é o Espiritismo. Então, ele faz de uma forma bem didática mesmo, bem didática. Então, a primeira parte é preenchida ali somente de diálogos, a segunda parte ele faz meio que tópicos essenciais da doutrina espírita, e por fim é perguntas e respostas, tal como o Livro dos Espíritos. Então ele já sabia, e o objetivo dele ele deixa bem claro no preâmbulo do livro, de que ele almejava aqueles que nada conheciam de espiritismo e queria fazer da maneira mais simples possível para que os interessasse. Então ele queria mesmo que fosse simples, fácil, para que aqueles que lessem, mesmo sem conhecer bulhufas de espiritismo, conseguissem entender e desenvolver ali os primeiros andaimes, né, os primeiros degraus do conhecimento espírita. Então isso é muito interessante. E também, né, isso já existia, já acontecia antes de Kardec. A gente tem como exemplo os diálogos de Platão. Então, toda a filosofia de Platão foi escrita por meio de diálogos, ou seja, um bate-papo entre pessoas. Era um bate-papo. Isso simplificava e facilitava, porque você tem o prazer de ler o bate-papo. É igual ler um romance. Né? É gostoso, você se envolve com a história. Então, você se envolve com o diálogo. É muito mais agradável ler romance. Óbvio que tem os momentos que também é agradável você ler ali um texto, né, dissertativo, enfim. Mas o diálogo, ele te envolve mesmo, ele te capta, né? Então você fica preso ali, você quer descobrir o romance, ele também serve, a gente sabe, né? Acho que o que me atrai bastante na literatura, por exemplo, é exatamente isso, né? A forma com que se traz de maneira muito gostosa de ler mesmo, assuntos às vezes complexos, difíceis, isso é muito interessante. Lucélia, você queria fazer uma pergunta? Uhum. Ô, Vitor, como Davi disse, como você disse, Jesus usava parábolas, a gente sabe que pode-se usar diálogos, alegorias, para se firmar uma informação, uma ideia, algo importante. Mas, se se a mensagem usar uma declaração histórica, ou então ela explicar algo, isso tem que ser comprovado. Ou seja, eu posso ir atrás e ter comprovação, certo? Entendeu a pergunta? Como que eu faço se eu estiver lendo um livro psicografado e eu ler uma informação histórica que eu não possa comprovar? Como eu devo
ler isso? O que eu devo fazer com isso? Percebe a minha pergunta? Sim. Muito, muito boa pergunta, Lucélia. Por quê? Eu acho que é um ponto principal que a gente tem que entender quando se estuda a doutrina espírita e a gente vem há semanas dialogando sobre o espiritismo ser tão claro, ser conciso ali, e não ficar dando voltas para falar sobre as coisas, ou mistificar os seus conceitos de forma paranormal, né, fantasiosa. O espiritismo não faz isso, não trabalha com isso. Então, o objetivo dele é ser claro mesmo, é ser direto, objetivo nos seus pontos, né? Destruindo o sobrenatural, tirando o véu do paranormal, né? Então, isso é muito importante, porque o Espiritismo trabalha exatamente como, diferentemente se costuma pensar no senso comum, né, da população, de que os espíritos eles são ali entidades superiores, são entidades diferentes dos seres aqui encarnados. Quando nós, espíritas, sabemos que não. O próprio Kardec faz essa distinção, e essa distinção é essencial para se entender o Espiritismo. Porque os espíritos desencarnados nada mais são como espíritos como nós, somente que estão desencarnados. Às vezes sabem menos que nós, às vezes sabem mais que nós, têm um pouco mais de desenvolvimento intelectual, menos de moral, ou não tem nenhum desenvolvimento intelectual nem moral, muito pouco, é um espírito inferior. Então, o espírito desencarnado, ele nada mais é do que uma pessoa como nós, que vive aqui conosco na Terra. E por que é importante, né, entender isso para se chegar no ponto da sua pergunta? Porque ao se ler obras psicografadas, o próprio Kardec percebeu isso, né, pelo fenômeno mediúnico. Porque a pergunta que provavelmente surgiu na cabeça dele é aquela que surge na cabeça de qualquer um que começa a estudar a doutrina espírita. É exatamente, como é que eu posso confiar no que esse espírito está me dizendo? Como que eu posso saber o que ele está me dizendo é certo, é verdadeiro? E aí, daí, que Kardec cria o controle universal do ensino dos espíritos. Então, ele cria um método em que ele sabia que, através daquele método, ele conseguiria ter certeza de que aquilo que está sendo dito é correto. Então, através dessa metodologia que Kardec desenvolve, e por isso o espiritismo é um aspecto científico, porque não é somente um fenômeno que se vê o fenômeno, presencia, né, estuda o fenômeno, e a partir daquele simples e único fenômeno se tira certezas absolutas. Não. Então, Kardec cria uma metodologia que traz a maior certeza possível, né, de todos os métodos que ele conseguiu pensar, que traria mais certeza de que aquilo é confiável, de que aquele ensinamento é confiável, é o que ele desenvolve, é o que ele pratica para construir a doutrina espírita. E quando se ler uma obra psicografada, qualquer que seja, por qualquer médio que seja, nós temos que entender que o espírito que dita aquela obra, que ele escreve, ele está dando o ponto de vista dele. Por mais que seja um espírito superior, ele está dando o ponto de vista dele. E muitas vezes, como nós aqui encarnados, ele pode estar enganado, porque ele enxerga da maneira dele e às vezes com os preconceitos dele. A não ser quando se fala de um espírito puro, porque a gente sabe que o espírito puro ele só professa a verdade, né? Ele não tem enganos. Mas o espírito bom, o espírito de terceira ordem, o espírito inferior, enfim, nós pode se enganar, porque ele está vendo uma coisa, mas vendo da perspectiva dele, como ele encara aquele fenômeno, como ele enxerga aquilo. E essa perspectiva dele pode estar errada. Então, se eu não consigo ter um embasamento, nem histórico, nem dentro das obras espíritas, nem em outras ciências, o conselho principal que Allan Kardec daria para nós é: guarde aquilo e trate aquilo como uma opinião. E quando for conversar, quando for citar ele, esse trecho, enfim, que seja, diga: olha, essa é a opinião de tal espírito que diz tal coisa sobre um fato histórico que ainda não tem comprovação, que a gente não tem embasamento histórico, né, material. Então, é a opinião desse espírito. Pode estar certo, pode estar errado. Mas, normalmente, o fito da doutrina espírita é exatamente a moral, né? Então, a gente sabe, a revolução moral. Então, normalmente, a gente busca tirar, né? Até um amigo me perguntou esses dias, né, sobre o livro Jesus no Lar, que é um livro belíssimo, né, ditado por Neio Lúcio. E ele me disse: como é que a gente pode saber, né, que será que essas historinhas de Jesus são verdadeiras? E eu disse para ele: olha, não tem como, por enquanto, a gente saber, né? Quando a gente desencarnar, aí a gente pode conseguir descobrir. Mas, por enquanto, a gente pode tratar elas, e elas são belíssimas, né? Com uma moral ali, muitas vezes impecável, né? Não posso dizer totalmente impecável, porque não fiz a leitura de todo o livro, nem a análise de todo ele também. Mas das que eu já li, não vejo nenhuma contradição nelas.
Então ali eu sei, se aconteceu ou deixou de acontecer, não importa. O que importa é o ensinamento moral que está sendo trazido ali, né, na boca de um personagem, Jesus. Se aconteceu historicamente, pouco importa quando se considera o quesito moral. Quando se considera o quesito histórico, muitas vezes a gente vai ter que ficar nessa, né? Vamos ter que esperar desencarnar para ter certeza se isso aconteceu ou não, porque muitas vezes a gente não vai ter a chance de confirmar, né? De corroborar o que aquele espírito fala. Então é a paciência, né? Eu acho que a paciência é exatamente isso e evitar. Até porque, Pode falar, até né? porque, Vitor, esse livro que você falou e tantos outros é uma criação literária. E como tal, a criação literária, é claro que sempre ela tem a referência do mundo que a gente vive ou viveu, mas o autor ele tem permissão para dar asas, né? E é o que você falou, desde que isso esteja, vamos dizer, coerente com a postura do mestre, qual que é o problema? Não é? É uma criação literária. Tem gente que gosta de buscar pelo em ovo, né? Você tem que ver se é boa. Se é boa, ok, né? Eu quero fazer duas perguntas. Eu quero saber se hoje é possível, ou se seria possível, observar essa universalidade diante de tecnologias tão avançadas. E eu quero saber também o seguinte: os espíritos, eles têm acesso aos arquivos, né? Eles têm acesso ao Akasha, que é o grande arquivo universal, né? Que os orientais falam e que Joana de Ângeles também fala para nós. Então, eu gostaria de saber isso aí, como é que fica isso hoje. Eu só não sei se eu entendi muito bem a pergunta, Ana. Qual pergunta? A sua primeira dúvida. A primeira? Então, essa observância dessa universalidade que você falou aí, é possível hoje? Mesmo diante de tecnologias tão avançadas, que as pessoas podem se comunicar umas com as outras. Porque na época de Kardec não podia, não tinha como. Era mais difícil, né? Mas hoje já não é tão difícil assim. Agora eu entendi. Olha, Ana, pergunta muito boa, né? E olha, assim, porque o principal ponto, né, quando se fala do controle universal dos espíritos, vocês podem até pegar para ler lá no Evangelho segundo o Espiritismo, de que muitas vezes a gente pensa que, e foi, né, grande parte da doutrina também foi construída dessa maneira, através de perguntas que Kardec fazia, mas grande parte também da doutrina foi construída através de ditados espontâneos que foram recebidos em diversas partes do mundo no mesmo momento, no mesmo instante ali, por assim dizer, né? Então, olha que interessante, não foi nem, óbvio que Kardec também, e quando ele fazia dessa maneira de questionar, né, tem até um exemplo dentro da Revista Espírita de quando o senhor Jobar, se eu não me engano, dá uma comunicação sobre cobrar a mediunidade. Ele fala que em um tipo de caso seria possível assim cobrá-la. E aí eles estranham na sociedade parisiense. Peraí, como assim? Todos os espíritos falam que não, e aí ele vem com essa exceção. Será que é assim mesmo? Pega, envia, né, uma carta para 6 médiums em diferentes lugares, sem comunicar nenhum deles, né, de que ele estava enviando essa carta, e aí ele obtém a resposta do senhor Jogar, todas elas negativas, de que não era ele que tinha comunicado aquilo, não era ele que estava falando aquilo. Então era o espírito mistificador. Então, obviamente, quando se constrói, quando se trabalha em quesitos das perguntas, então você vai questionar o espírito utilizando-se do médium, não é um ditado espontâneo, aí sim, aquele que está fazendo, tal como qualquer pesquisador, né, de qualquer ciência, ele tem que ter um ambiente no máximo controlado. Então ele tem que saber controlar o que ele está fazendo. Não pode fazer à mercê. Então simplesmente questionar, enfim, ou jogar no Facebook, por exemplo.
Não, se faz da maneira mais segura possível para se ter certeza de que, ou o máximo de certeza, porque a gente sabe que a ciência trabalha com ser refutada, né, constantemente. Isso é um ponto, né, uma característica da ciência, é a possibilidade de ser refutada, de ser demonstrada que pontos dela estão errados, mas enfim. Então, ele tem que ter o máximo de segurança de que aquilo que ele está fazendo é correto. Mas, em linhas gerais, Kardec deixa escrito isso. O controle universal dos espíritos é feito espontaneamente. Então, as comunicações, quando as revelações precisam ser feitas, um ponto precisa ser esclarecido, vem espontaneamente, por diversos médiums, em diversas partes do mundo, como aconteceu no período de Kardec. Então, espontaneamente, não tem nem como, né, fraudar isso, porque não se faz espontaneamente dessa maneira. Óbvio que a gente sabe, né, e com a tecnologia, existe sim a possibilidade disso ser feito. Mas aí a gente tem todo um aspecto da razão também, porque o controle universal do ensino dos espíritos não é simplesmente a universalidade, mas também o crivo racional. É o segundo ponto. Se analisa racionalmente sobre um ponto. Então, mesmo que seja mediúnico, se analisa, se baixa o texto, por mais que ele venha por diversos meios. Olha, vamos ver se está certo? Será que é assim mesmo? Então, a fraude ela fica com uma dificuldade imensa, né, de passar pelos olhos daquele que é observador atento. Uma dificuldade Ele imensa. observava também, né, Vitor, a universalidade e a concordância. E havia concordância, né? Agora, hoje, não sei se hoje é feita esse tipo de observação da universalidade e da concordância de uma obra literária ou de uma comunicação mediúnica. Hoje em dia a gente não vê mais desse trabalho, né? Pelo menos eu não conheço ninguém que realize um trabalho semelhante ao que Kardec fez, no sentido de artigos científicos, enfim, trabalhando com essa mesma metodologia. Né? Porque a gente sabe que, inclusive, uma das características da ciência é de que quando se cria uma metodologia, né, em qualquer área da ciência, na física, na química, é a possibilidade de ela ser reproduzida por qualquer outro que queira estudar da mesma maneira. Então, obviamente, não pode ser algo que só pode ser reproduzido uma vez em um tipo de situação específica e fora daquilo de maneira alguma possa acontecer. Então, isso não é uma característica da própria ciência. Então, a gente sabe que para que o espiritismo seja ciência, como Kardec já entendia naquele período, ela precisa ser possível de ser realizada do mesmo método em outras circunstâncias por outros pesquisadores. E qual foi a outra pergunta mesmo? E se alguém quiser, eu acho que seria interessante todo mundo comentar sobre a primeira antes, né? Eu estou querendo falar. Vai lá, Tony. Essa questão aí, se é que eu estou entendendo, para mim é a mesma coisa. O Kardec ensinou como fazer. E outra, esse controle, essa concordância é sempre em relação aos fundamentos que ele deixou na obra básica. Isso aí nós não podemos fugir. Surge aí obras aí, você vai fazer o mesmo procedimento. Agora, isso aí é individual e também institucional, né? Para mim, Kardec deixou a base, deixou como proceder. Será que eu estou entendendo? É isso aí, Tony. Então, pelo que o Tony está falando, então, pelo que você falou, é o seguinte, qualquer informação, ela tem que passar pelo crivo da ciência, ela tem que ser comprovada. E eu não posso aceitar como artigo de fé. Eu tenho que deixar de lado até o momento que ela possa ser realmente cientificamente comprovada. Esse cientificamente que a gente fala é com a metodologia do Kardec. Né? Aí, se alguém for aceitar pelo crivo da fé, aí é uma opção pessoal. Ela aceitou pela fé, que não pode ser comprovada, não é? Isso mesmo, né?
Perfeito, Lucélia, exatamente. Quando se trata de ciência, é dessa maneira que se trabalha, né? Então, independente do nível, né? Por exemplo, vamos falar da física, independente do nível do escritor, seja um excelente acadêmico, conceituado dentro da academia, que escreva algum livro, algo que seja inovador ali dentro daquela ciência, independentemente de quem ele seja. O que importa é o que ele está escrevendo e como se comprova aquilo que ele está falando. Então, dentro do Espiritismo não é diferente, né? Se deve colocar, né, ao se tratar algo como verdadeiro, né, como verídico, é necessário que se tenha toda a metodologia que constrói a ciência, tal como Kardec deixou. Então, ele exemplifica exatamente por isso. Uma das características da ciência, como eu disse, é que sempre que um pesquisador faz algum tipo de pesquisa, ele explica como ele realizou aquele processo para que aquele processo possa ser realizado por outros que também se interessem e queiram fazer. Então, uma das características da ciência é exatamente isso, a universalização no sentido de que tudo foi produzido em ambientes, né, como os que foi tratado na primeira ali, iniciativa. É uma das características da ciência. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Vai lá, Davi. Obrigado. Então, na verdade, é só uma reflexão, partindo do que a Anne perguntou, porque eu fiquei pensando como a gente também, quem sabe, né, tô supondo aqui, é o Davi falando, né, como a tecnologia ela também pode nos auxiliar nesse quesito quando a gente pensa em mediunidade, controle, até porque temos máquinas que elas são hoje já controladas pelo pensamento. Não temos? Então temos mãos biônicas, computadores que respondem ao pensamento. Imagina só uma espécie de escrita direta digital, né? Que você consegue ali ler, deixa o Word aberto e o software vai lá, permite a liberação das palavras e tudo mais. Nem tendo que necessariamente passar pelo médium que vai escrever com as suas palavras e tudo mais, sendo tudo na database do computador, né? E aí a gente pega aí uma possibilidade de utilizar a própria tecnologia para obter comunicações, tecnologia atual. Enfim, só estava refletindo sobre isso, como a tecnologia, ela é de certa forma, é uma faca de dois gumes, né? A gente pode utilizar ela para mistificar, a gente pode utilizar ela para cometer atos ilícitos, como também para nos auxiliar, como a gente está aqui, né? Estudando juntos, utilizando da tecnologia. Então, Também já ouvi, foi até uma moça, não sei, que veio no Roda Viva aqui do Espiritismo. Você pode pegar um texto e checar, ver se ele é realmente do autor X ou do autor Y, desde que você tenha o referencial, tudo com a tecnologia. Então, é saber usar também, né? E mesmo porque eu penso assim, estou reflexionando, viu, gente? Como diz o outro, estou tirando aqui dentro do pouco que eu sei. O método que o Kardec usou está posto, foi o que ele usou, né? Agora, se eu pego um texto novo ou um livro novo, eu tenho que usar o referencial que ele colocou também, né? Então, eu pego um texto psicografado de um espírito que se diz o espírito X. Eu tenho condições de avaliar pelo método que Kardec postou, independente de redes sociais ou não, né? Desde que eu conheça em profundidade aquele escritor. E também pelo conhecimento da doutrina. A doutrina, com os princípios básicos são esses? O texto está de acordo? Ou ele é incoerente? Então, ele não encaixa. Não sei. Estou pensando nisso aqui. Não sei também se procede, gente. Como diz, sou franca atirador. Acho que a Lucélia quer falar, então. Eu ia falar. Primeiro, que a ciência usa esse método, né, para ver se determinado livro foi escrito por determinado autor. As cartas, né, que existem na Bíblia, elas são passadas
por esse tipo de estudo. Agora, o Davi, realmente, futuramente, possivelmente, né, nossos pensamentos podem, né, serem gravados, então uma mensagem mediúnica pode acontecer instantaneamente para o nosso HD. Mas não ainda entra a nossa, como diz, o nosso crivo, né? Ela ainda continua sendo uma mensagem mediúnica que precisa ser confirmada ou não, né? Vai ser mais fácil, mas o nosso método vai continuar, não é? E não vai demorar para acontecer isso, viu, Davi? Porque o que a gente vê e ouve por aí é que o espírito dá lá a sua comunicação, deixa lá a sua mensagem, mas o espírito falou, acabou, a água parou. Ninguém vai cogitar se é aquele espírito mesmo ou vai. Aí é ingenuidade, né, Ana? Quem conhece a doutrina mesmo sabe que não é assim, né? Sabe que não é assim. Agora, que tem pessoas assim, tem, e muitas. Eu sei que tem. Mas se você conhece a doutrina, você não vai ligar muito para isso, não. Ah, o Espírito X falou? Vamos ver o que ele falou de novidade. Aqui também que repetindo o que o outro falou, mas tudo ok, né? Vamos que vamos. Mas a gente sempre fala isso para as pessoas, né? Lá nas nossas práticas mediúnicas, eu não me entusiasmo muito, não. Eu, eu falo, tá ok, vamos que vamos, gente. Vamos estudando, nós também temos capacidade de análise, porque os espíritos que trabalham conosco, eu falo conosco assim, em qualquer agrupamento, eles vão se adequando ao grupo e eles respeitam o grupo. Porque se eles não respeitarem o grupo, eles não são espíritos, como diz, entre aspas, do bem. Uma vez, isso já faz algum tempo, nós estávamos numa reunião mediúnica. Aí a média falou, olha, o espírito disse, fazendo reunião para uma pessoa X, né? Um socorro espiritual, que é para abrir a janela, para poçar não sei onde, para fazer aquilo. Eu falei, negativo. Negativo. Esse espírito não é da nossa turma. Por que a gente não acredita nisso? Como que ele vai dando isso? Negativo, ó. Vai morrer a conversa por aqui. Pronto, matei a paca no ninho. Esse espírito não apareceu mais, ou o médium não se atreveu a falar mais sobre isso. Porque se o espírito comunga da ideia do grupo, está afinizado na coordenação de Kardec, ele não vem com essas sugestões. Agora, é evidente que a gente precisa ficar esperto, para não acontecer isso que a Ana Luísa falou, né? Tem gente que fala, mas foi o espírito. Ah, sim, foi o espírito, eu também sou um espírito. Você também é um espírito, todos nós que somos aqui somos espíritos, né? E nós temos acertos e desacertos, nós temos consenso ou discordância, mas é preciso que a gente caminhe para a concordância de maneira, vamos dizer assim, concorde com a doutrina espírita. E é isso eu acho que precisa ficar atento, sim, viu? A Ana Luísa tem razão. Marleninha, eu não sei se você se recorda, lá no outro centro ainda, no centro antigo, eu não sei se foi o primeiro ou segundo COEM que eu fiz, e eu lembro muito, você lembrou disso, eu lembro muito de você, em situações que aconteceu. A gente estava lá na reunião do COEM, eu não lembro se era reunião de radiação, enfim. Aí um médium vira e fala assim, ó, tô recebendo um espírito aqui, fulano, e ele falou assim que é para todo mundo levantar, dar as mãos, não sei se você vai recordar disso. Levantar, dar as mãos, só que aí você, desse jeito você fez, não,
a nossa reunião ela tem um cronograma, e isso não está no cronograma, não tem nada de... Eu não lembro, era levantar das mãos, fazer uma oração, era uma coisa assim. Aí você falou, não, isso não está no cronograma, sinto muito, não faz parte. Eu achei o máximo na hora, falei, ei, Marlene, é demais, né? Porque realmente estava nítido ali, não era parte do estudo. Então, da onde que veio isso, o médium levantar e falar para todo mundo dar a mão, fazer uma oração, quer dizer, virar uma bagunça, né? Então, tem que ter mesmo muito discernimento para a gente não cair, né? Também andou circulando aí na internet um texto que falava que horas X, com roupa X, você ficar em tal lugar, fazer uma oração, que você ia receber a vacina da Covid. Teve até uma live, né, que o pessoal falou, gente, então só quem ficar na hora X, no lugar X, foi espírita que vai receber a vacina? Só de olhar o texto, você já percebe que não é espírita. Precisa ser espírita, acreditar no espírito, só esses vão estar imunizados. Cadê a caridade? Cadê a igualdade, né? Então, quem não acredita em Deus não vai receber a vacina, né? Então, assim, às vezes a gente recebe uns textos, não vamos repassar sem olhar e falar assim, gente, né, o WhatsApp tem muito isso, recebeu, já está repassando. Vamos olhar. Mesmo dentro do nosso grupo do Luz e Amor, a gente percebe, às vezes tem umas coisas que falam, não é possível que isso aqui está dentro do WhatsApp, né? Então, vamos olhar, vamos pensar, isso está dentro da doutrina? Não repassa, né? Ô, Cris, eu não lembro disso, não. De vez em quando eu rodo as baianas mesmo. Mas se é um espírito superior, ele nem vai ligar de eu fazer isso. Ele simplesmente vai falar, coitadinha dessa baixinha aí, e vai me respeitar. Agora, se é um espírito que está se atrevendo a colocar minhoca na cabeça da gente, também ele vai rapar fora, porque ele vai falar assim, é espanholinha safada. Não pode, a gente tem que ter coerência doutrinária, né? Tem que ter, sim. Se nós acreditamos que eu faço a minha vibração através dos fluidos qualificados, que é mente a mente, que eu não preciso dar as mãos, por que eu vou aceitar o espírito mandar eu dar as mãos? E no momento nada a ver também, né? Que não era o momento. Se eu sei que sal é bom o sal na minha comida. Assim mesmo eu não posso exagerar. Porque senão meu marido reclama. Ele falou, oh, calma, eu sou hipertenso. Por que eu vou aceitar o espírito mandar pôr sal aqui e acolá? Não pode, gente. Mas se a gente não tiver coerência, sempre tem alguém que acha que deve, porque o espírito falou. Quem que é o espírito? O espírito somos nós, né? O espírito somos nós. E a importância, né, até do que eu havia dito, de que é necessário entender que os espíritos são somente espíritos e nada além disso. E ser espírito não é uma categoria diferencial, está acima de ninguém, até porque todos são espíritos. Então isso não significa nada além de um fato, da constatação de um fato, de algo que existe, que é o espírito. Então, se não se entende isso, já está se pulando um degrau essencial no entendimento da doutrina espírita. Por isso que ao responder a Lucélia, eu coloquei esse ponto porque ele é de extrema importância. Então, o que a Marleninha falou, é até aquele exemplo que eu já dei aqui algumas vezes, né, do próprio Kardec. Então, Kardec vai ao encontro de um espírita, e um médium, no caso, né, e o médium fala para ele, olha, tal espírito falou para eu vir até você, que ele queria conversar com você e tal. Aí Kardec acha meio estranho, né? Fala, não, então vamos lá, né? Pode falar para ele escrever aí. E na hora que ele começa a escrever, aí Kardec já ganha ele de cara, né? Ele começa a falar, eu venho aqui através desse médium, né? E começa a elogiar o médium, E tudo que eu disser é verdade, e vocês devem acreditar cegamente no que eu disser. Aí o Kardec já fala, olha, meu amigo, pode parar por aqui, eu já sei que tipo de espírito a gente está lidando. Então, olha isso. Essa rigidez necessária, né? Com entusiasmo, nossa, o espírito se comunicando, gente. Tudo que ele fala aí é verdade, não é assim. O Davi até mandou um trecho fantástico de Kardec lá no livro dos médiuns, dizendo que o entusiasmo ele é perigoso. Ele é perigoso. E que o tipo de espírita, o Kardec escreve isso, o tipo de espírita entusiasta, que aceita tudo com entusiasmo, é mais nocivo do que útil ao espiritismo. Ou seja, ele mais prejudica, porque ele compra tudo que chega, né? Ele não sabe analisar. Então, na hora de... É o exemplo que o Cosme Massa dá, né? Que é fantástico. De catar feijão.
O espírita que é entusiasta, ele não cata o feijão, ele coloca tudo, as pedras, coloca o feijão ruim, põe tudo para cozinhar. Teve uma vez também, numa reunião também que eu participo, eu estou vendo que o médio tá viajando na maionese. Comecei a perceber. Aí eu não sabia se era o espírito ou se era o médio, tá? Porque às vezes a gente não sabe, né? Eu fiquei de butuca. Aí um dia ele solta essa pérola, porque eu sou um pseudo-sábio. Coitado, ele ouviu essa palavra e gostou, ok? Aí eu falei, muito obrigada pela dica, para nós então não serve. Você vê? Só que aí eu fiquei sem saber se era o médium ou se era o espírito, ou se eram os dois. Eu falei, bom, pronto, muito obrigada. Você já me falou que você é um... Muito prazer, seu pseudo-sábio. O Vitor, porque, por exemplo, suponhamos que eu esteja no plano espiritual e queira te passar uma mensagem, não é? Importante. O que eu vou fazer? Eu sei de alguma coisa no plano espiritual e se eu passar para você, você não vai ter como comprovar. Então, o que vai acontecer? Eu vou, em vez de te ajudar, eu vou te prejudicar, porque você vai começar a duvidar. Isso não é bom. Então, se eu sou um espírito bom, eu vou te passar uma mensagem concisa, onde você não vai ter nenhuma dúvida, não é? Então, mesmo que eu tenha uma informação do passado, presente e futuro, que eu possa lhe dar, mas que você não pode comprovar, eu vou estar mais te prejudicando do que ajudando, mesmo que eu tenha boa intenção, não é assim? Exatamente, são os perigos do entusiasmo, né? Então, tomar o cuidado, ter o sangue frio, né, como se diz. O bom senso ali, a razão ao seu lado, né, como instrumento, como ferramenta. Então, esse sangue frio que é necessário na análise, no trabalho, né, espírita ou de qualquer ciência. Então, tem que ter esse crivo rígido, que não pode ser flexibilizado por qualquer coisa ou por qualquer nome santíssimo que apareça como assinatura de uma psicografia. A gente tem que ter esse critério muito rígido. E chegamos ao fim, né? Foi muito bom, mas tudo que é bom acaba, mas aqui a gente volta também semana que vem. Não percam os próximos capítulos, como se diz.